Olá, bom dia, feliz sábado para você que está acompanhando a gente aqui pelo canal do YouTube. Que você se sinta muito bem-vindo e desde já eu quero te fazer um convite para que você curta esse vídeo, para que você compartilhe com seus amigos, seus familiares, pessoas do seu trabalho, pessoas que podem também ser abençoadas pelo sermão, pela música que logo virão. Do jeito que você está, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal e fazer uma oração. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais um sábado. Estamos longe, mas estamos conectados, a fim de crescermos ouvindo a Tua palavra, recebermos as Tuas bênçãos através da internet. Que o Senhor venha abençoar este culto, tudo que será falado aqui que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa as músicas que serão cantadas, a palavra que será aberta, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, convido você a estar junto conosco, curtindo, compartilhando, coloca aqui seu comentário, diga de onde você é, envie esse link para outros amigos. E agora, vamos ouvir uma música com nossa convidada especial, lá da Estrada da Raiz, a Emily. Que Deus possa ser louvado com a sua música. Eleva os olhos para o monte, de onde meu socorro vem. É certo que vem de ti, nunca dorme o guarda de Israel. Fico tentando entender como pode um grande ser se importar assim comigo. Foi quando eu entendi que tu sem mim és sempre Deus, mas eu sem ti. E aí, quem sou eu? E hoje troco o sol na madrugada pra buscar a ti. Quero nas primeiras horas logo te sentir, e durante o dia quero mais de tua glória refletindo em mim. Se eu troco qualquer colo pra deitar no teu, deixo para trás meus sonhos pra viver os teus. Abro mão de tudo aquilo que eu considero bom só pra ganhar o céu. Pode ser a maior pérola que o mundo tem, eu não te troco por nada e nem por ninguém, pois eu sei que tua presença, Senhor, é o que me faz tão bem, me faz tão bem. Sinto a presença, é o que me faz tão bem, me faz
Tudo começou quando eu mudei de emprego. Meu salário encolheu significativamente, mas meus gastos continuaram os mesmos. Afundei-me ainda mais em dívidas e foi tudo minha culpa. Eu me senti muito mal. Antes de mudar de emprego, devolvia 10% da minha renda bruta como dízimo, 10% para ofertas e 10% para assistência social. Agora, só estava devolvendo o dízimo e levaria pelo menos 4 anos para ficar livre de dívidas. Mas eu não quis esperar tanto. Então, lembrei-me de Malaquias 3. Deus nos desafia a prová-lo com nossos dízimos e ofertas. Respirei fundo. Tomei a decisão de devolver 10% da minha renda bruta como oferta missionária, além do dízimo. A verdade é que esperava encontrar algum trabalho esporádico para que eu pudesse compensar o dinheiro dado como oferta. Mas sabe o que aconteceu? Nenhum trabalho extra apareceu. Mas sabe o que também aconteceu? 10 meses depois de começar a ofertar, eu estava livre de dívidas. Não me pergunte como. É difícil de explicar. Acho que é a matemática de Deus. Ele nunca me deu dinheiro extra, mas tornou a minha vida mais barata. Uma vez, tive que comprar uma passagem aérea para ir visitar meu pai doente e a passagem de ida e volta comprada no último minuto custou apenas $110. $140 a menos que o normal. Depois disso, um amigo se ofereceu para me levar ao aeroporto, poupando-me o custo de um Uber. Chegando ao destino final, alguns amigos me convidaram para ficar em sua casa sem ter que pagar. Consegue ver como a matemática de Deus funciona? A lista vai longe. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, desafia o Senhor. Teste-o. Seja um testemunho vivo de como é bom e transformador depender inteiramente dele. Coloquemos nossos desejos por último e primeiro Deus. Que linda música, não? Que belíssimo testemunho também. Louvado seja o Senhor por isso. É muito bom a gente poder lembrar que Deus, Ele é fiel. Mesmo que talvez eu por algum motivo não seja, ou que você talvez não seja, Deus permanece fiel. E queremos fazer esse convite para você, que você continue lembrando e jamais esqueça que Deus, Ele é fiel. Ele foi fiel no passado, é fiel no presente e continuará sendo fiel no futuro. Continue sendo fiel a Deus. Devolva o seu dízimo, a sua oferta. Ajude aqueles que podem e que precisam da sua ajuda. A bênção de Deus é para que você abençoe outros também. Seja você um canal de bênção na vida das pessoas perto da sua casa, da sua família, dos seus amigos. Mais uma vez eu quero convidar você para compartilhar esse link, para que juntos nós possamos alcançar mais pessoas e temos mais pessoas ouvindo a palavra de Deus. Mais uma vez eu quero convidar a Emily para estar junto conosco cantando, mas antes disso, eu quero que você assista esse vídeo do 7Me, para que você tenha alguma dúvida, quer conhecer, quer entender um pouco mais. Um vídeo curto e logo em seguida ouviremos mais uma vez a Emily. Feliz sábado. O aplicativo 7Me já está disponível nas plataformas iOS e Android. Para acessar essa aplicação, baixe o aplicativo na loja virtual do seu dispositivo móvel, pesquisando pelo nome 7Me. Ao abrir o aplicativo, clique no botão Entrar caso você já tenha um usuário criado. Se não tiver, clique em Criar usuário para se cadastrar. Informe seu e-mail para localizar o seu registro no sistema de secretaria da sua igreja. A mensagem de sucesso aparecerá se o e-mail informado for encontrado, e então será enviado um e-mail para a ativação do seu usuário. Se você é um membro batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia e o seu e-mail não for localizado, você poderá fazer uma nova busca com outro endereço de e-mail. E se ainda assim não for localizado, entre em contato com a secretaria da sua igreja e atualize os seus dados. Caso seja um interessado ou amigo da igreja, localize a congregação desejada e preencha o formulário com seus dados pessoais. Ao finalizar, o sistema enviará um e-mail para a ativação do seu usuário. Ao ser ativado, retorne ao aplicativo 7Me e acesse com seu usuário e senha.
Pronto! Aproveite os principais benefícios do aplicativo 7Me. Tenho tantas coisas pra dizer, tenho tantos versos pra escrever. Fiz uma canção de amor pra cantar pra ti. Tenho tantas notas pra tocar, um poema pra te declarar. Mas sabe, Deus, hoje a noite foi fria, o vento tentou me levar, a angústia me feriu, a dor mais forte do que eu tentou calar a minha voz, tentou roubar tua canção e sufocar a adoração que é só pra ti e mais ninguém. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Hoje a noite foi fria, o vento tentou me levar, a angústia me feriu, a dor mais forte do que eu tentou calar a minha voz, tentou roubar tua canção e sufocar a adoração que é só pra ti e mais ninguém. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Amém. Como é bom ver uma menina, uma criança, uma jovem de tão pouca idade adorando a Deus com tanta excelência. Muito obrigado, Emily, pelo louvor. Que a gente possa erguer as nossas mãos e juntos adorarmos a esse Deus todo-poderoso, a esse Deus que se fez carne, habitou entre nós, é esse Deus que se entregou para me salvar e para lhe salvar. Hoje vamos meditar em um dos episódios da vida de Cristo, um dos episódios interessantes, um dos episódios muito marcantes. Mas antes eu queria me apresentar. Acho que você já me conhece, o meu nome é Sandy Bergson Bruno, sou aqui da Igreja Central e hoje iremos meditar um pouco, prometo a você que vou ser rápido. Hoje a gente vai meditar um pouco em um episódio da vida de Jesus. Aproveite esse momento em que a Bíblia vai ser aberta e compartilhe esse link com aquelas pessoas que você ama, com aquelas pessoas que você gosta, o pessoal do trabalho, o pessoal da faculdade, da sua família. Ou então assiste, reúne todo mundo, ou melhor, perdão, no período de quarentena, né? Então reúne a sua família na sua casa, tá? Não muita gente. Então reúne a sua família, assiste, compartilha. Vamos estudar um pouco mais da esperança escrita nas páginas da Bíblia. Antes de começar, eu queria convidar você a fechar os seus olhos e mais uma vez fazermos uma prece antes de abrir a palavra do Senhor.
Santo Deus. Estamos aqui reunidos através da tecnologia, num período em que as pessoas não podem se encontrar, se abraçar, mas através da tecnologia podemos compartilhar a esperança que está na Bíblia, a esperança que é o exemplo de Jesus, a certeza da sua volta. Queremos te pedir que o Senhor conduza esse momento de estudo e reflexão da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vivemos numa sociedade um pouco conturbada, uma sociedade que corre e parece não encontrar a satisfação plena. Uma sociedade que vive uma espécie de corrida dos ratos, uma espécie de... vive como se fosse numa rodinha, girando, correndo, mas sem sair do canto, procurando a satisfação em muitas coisas. Mas essas coisas não lhe dão satisfação plena. E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso hoje. A gente vai estudar sobre a satisfação plena que nós só podemos encontrar em Jesus. Você já deve ter ouvido falar: o meu coração já acredita em Deus, o meu coração é crente, meu coração é cristão. Mas quando eu terminar de construir a minha casa, eu vou procurar uma igreja, eu vou buscar a Deus, eu vou me relacionar com Jesus. Outros podem dizer: não, eu estou fazendo um curso, uma faculdade, estou no meu período de TCC, está muito puxado, eu não tenho tempo agora, mas quando eu terminar, eu vou buscar a Deus. Outros podem dizer: eu comprei meu carro, eu tenho que pagar o financiamento, e fica correndo em jornadas de trabalho longas, cansativas, e não dedicam tempo a se relacionar com Deus. Aí você percebe que quando a pessoa conclui o curso na faculdade, quando a pessoa termina a construção da casa, quando a pessoa termina de pagar o financiamento do carro, mas ainda assim não encontraram felicidade, não encontraram a satisfação, a plenitude. Por quê? Porque falta a peça mais importante, falta Deus, falta Cristo. E é justamente sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Eu queria convidar você aí na sua casa a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4. João, capítulo 4. O Evangelho de João, capítulo 4. Já achou? Muito bem, espero aqui alguns segundinhos. Antes de lermos, antes de eu dizer para você quais são os versos que nós iremos ler, eu preciso primeiro contar para você o que é que estava acontecendo. Se você for aí no capítulo 3 de João, você vai ver que um judeu havia confrontado os discípulos de João, dizendo que Jesus, ele batizava muito mais do que João. Primeiro detalhe, não era Jesus que batizava, mas ele estava ali confrontando os discípulos de João Batista, dizendo que Jesus ele vinha batizando mais pessoas do que João. E aí, no meio daquela confusão, Jesus ele já sabia que seria procurado. Ele resolve sair da região da Judéia, que era na parte sul, e ir até a Galileia, que era na parte norte. E existiam dois caminhos, basicamente. Existia um caminho reto, que passava pela cidade de Samaria. Isso mesmo, você já sabe. O judeu ele procurava não se relacionar com os samaritanos. E tem um porquê disso, eu falo já. E tinha também o que a gente chama aqui de arrudeio, né? Tinha uma estrada, tinha um caminho que você arrudeava, era um pouco mais longo, alguns quilômetros mais longo, e como você sabe, naquela época era a pé ou então de jumento, algum animal assim. E Jesus então ele resolve ir direto no primeiro caminho, o caminho que passava por Samaria. Talvez seus discípulos não entendessem: mestre, por que a gente vai por aqui? Mas o fato é que Jesus ele resolve ir linha reta. Então ele sai do sul em direção ao norte, sai da Judéia em direção à Galileia, mas antes, por volta da hora sexta, meio-dia, Jesus ele senta-se no poço de Jacó, senta-se vizinho ao poço, e os seus discípulos saem para comprar alimento. Jesus com sede, aqueles homens com fome, e agora eles saem para comprar o alimento para trazer para o seu mestre. Enquanto eles saem, acontece um encontro um tanto inesperado. Quando Jesus estava assentado do lado do poço de Jacó, chega-se a ele, ao poço, chega junto uma mulher, meio-dia, para retirar a água.
para tirar a água daquele poço, para fazer as suas, para beber, para atender as suas demandas diárias. E aí aquela mulher, meio que não percebendo que Jesus estava ali, ela coloca lá o balde, tira, recolhe a sua água, e antes de sair, Jesus diz: mulher, dá-me de beber. E agora aquela mulher opa, como assim? Você está falando comigo? Você é um homem e judeu, está falando comigo? Você bem sabe que os judeus não se relacionavam muito bem com os samaritanos. Havia um conflito e os samaritanos criaram uma espécie de segundo templo, né? Uma espécie de segundo templo para adorar porque eles não aceitavam que o templo era o templo de Jerusalém, e havia esse conflito, e esse conflito durou por muito tempo. E aí Jesus agora, sendo judeu, homem, fala com aquela mulher fica surpresa, não entende. E ela diz: como é que pode? Você é homem, você é judeu e fala comigo, que sou uma mulher samaritana? E aí o texto você já conhece provavelmente, onde Jesus diz: olha, se você soubesse quem é que está lhe pedindo água, você daria água, e não só daria água, como receberia a água que eu tenho, porque a água que eu tenho, ela jorra para a vida. Ela jorra para a vida. E aquela mulher, ela tenta entender um pouco melhor, e a conversa vai se aprofundando. Jesus, ele queria ofertar-lhe a salvação, mas antes de ofertar a salvação àquela mulher, ele precisava antes mostrar que ela necessitava dessa salvação. E aí ele faz a pergunta, ou melhor, ele diz para ela: vá chamar o seu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Ele diz: certamente você não tem marido, você teve 5, e o outro que você tem agora não é seu. E aquela mulher, ela fica perplexa. Aquela mulher reconhece que Jesus, ele sabia de tudo o que ela havia feito. Ela tenta mudar o assunto e pergunta: os judeus falam que a gente precisa adorar em Jerusalém, os samaritanos dizem que é aqui em Gerazim, no templo de Gerazim. E tu, o que dizes? E aí Jesus apresenta-lhe mais uma verdade. Ele diz que o Pai está interessado em adoradores que adorem em espírito e em verdade. E agora, aquela mulher fica impressionada. Aquela mulher pergunta, ou melhor, ela diz que o Messias viria e que o Messias iria comunicar a todos as palavras da salvação. Jesus diz: eu sou o Messias. Eu o sou. Aquela mulher fica encantada, aquela mulher fica perplexa, e aquela mulher sai, esquece o cântaro, esquece que Jesus havia pedido água para beber, e ela simplesmente abandona tudo o que ela vinha fazer ali naquele poço e sai a comunicar as mensagens da salvação. Sai a comunicar que se encontrou com o Messias, se encontrou com aquele que era a promessa. E ela sai a falar para todos os habitantes, todas as pessoas que ela encontra no meio do caminho, e diz: olha, eu encontrei o Messias, olha, eu encontrei aquele que havia de vir, mas ele já veio e ele está aqui. E Jesus olha, pouco tempo depois os discípulos chegam, Jesus olha e diz: vocês estão vendo os campos de trigo? Pois bem, vocês falam que a ceifa ainda virá daqui a alguns meses, eu porém digo que preparem-se, porque a colheita já está madura. Jesus, ele não estava se referindo meramente ao campo de trigo. Ele estava se referindo àquelas pessoas que afluíam até ele, aquela multidão que vinha até ele, aqueles samaritanos que, através do testemunho da mulher, buscaram conhecer a Cristo, buscaram se encontrar com Cristo. E a Bíblia fala ainda no capítulo 4 que muitos creram, a princípio por conta do testemunho da mulher, mas depois porque eles se relacionaram com Cristo. Olha, não estava planejado para os discípulos que eles iriam passar 2 dias entre os samaritanos, porque havia um costume que o samaritano, melhor dizendo, o judeu, ele poderia até se relacionar com o samaritano, desde que fosse extremamente necessário e comercial. Entre outras palavras, desde que o judeu pudesse tirar alguma vantagem.
Mas um judeu não poderia, por tradição, ele não poderia pedir um favor a um samaritano. Jesus pediu água. Jesus passou 2 dias comendo, bebendo, dormindo e se relacionando com aqueles samaritanos. Jesus ele não havia trazido comida, ele não havia trazido água. Ou seja, Jesus estava vivendo do favor do samaritano, quebrando todos os paradigmas. Jesus veio para mostrar como eu e você devemos nos relacionar com todas as outras pessoas. Jesus passou 2 dias naquela cidade. Jesus não operou um milagre, como aqueles grandes milagres que ele fez, por exemplo, em Cafarnaum. As pessoas de Samaria, os samaritanos, estavam contentes em estar com Jesus. Quero fazer uma pergunta para você. Se Jesus não lhe der aquilo que você quer, você se contenta em estar na presença de Jesus? Quanto tempo você está disposto a passar com Deus se Ele não fizer aquilo que você quer? Quanto tempo você está disposto a passar com Deus se Ele não te der o emprego? Se Ele não te der o carro? Se Ele não te der a casa? Se Ele não te der a saúde que você deseja? A conta bancária que você sempre sonhou? Será que a presença de Jesus na sua vida é suficiente? Você pensemos, se Jesus tão somente vier fazer parte da minha vida e me faltarem outras coisas, e se eu só tiver Jesus, será que eu passarei todas as minhas horas com Ele? Técnico, mas você não perdeu muito. Eu vou voltar aqui para você não se atrapalhar, tá? Vamos abrir a Bíblia, você já está com a Bíblia aberta, no capítulo 4 de João, versos 6 e verso 7. Eu vou ler novamente para você não perder a linha de raciocínio. Diz assim, ó: estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, ou seja, por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. A primeira pergunta que eu faço para você é: por que aquela mulher estava indo tirar água meio-dia? Porque se você é aqui de Mossoró, se você é da região Nordeste, você sabe que meio-dia é o horário mais quente do dia. No geral, o sol ele está a pino, né? Ele está mesmo em cima. E é muito quente, sobretudo para regiões que não são muito ventiladas, que não tem muita circulação de ar. Então aquela mulher foi de meio-dia, por quê? O que aconteceu que ela não foi buscar água num período mais frio, como no início da manhã, ou então no final da tarde, depois das 3h30, 4 horas? O que aconteceu? Aquela mulher vivia uma vida de pecado. Aquela mulher vivia uma vida com um homem que não era seu. E isso naturalmente trazia constrangimento. Isso naturalmente fazia com que pessoas apontassem, pessoas comentassem, e aquela mulher talvez vivesse de forma amargurada, triste, infeliz, porque sabia que estava vivendo uma relação ilícita, talvez por algum motivo não conseguisse se desvencilhar, ou talvez não quisesse ainda, mas isso fazia com que ela evitasse o contato com outras pessoas. Isso fazia com que ela evitasse ter encontros ao longo da sua jornada. Isso talvez isolasse aquela mulher. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar hoje. A vida dessa mulher antes de encontrar-se com Jesus. E agora aquela mulher, sem planejar, aquela mulher que queria se esquivar do encontro com as pessoas, agora se encontra com o doador da vida. E o doador da vida diz que se ela beber da água que ele tem para dar, ela jamais teria sede.
Mas antes de lhe dar a água eterna, ele faz que ela reconheça que ela é uma pecadora, que ela necessita da salvação. E ele diz o seguinte: nesse momento é durante o encontro com Cristo. Diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. E aí Jesus disse: chama teu marido. Ela disse: não, eu não tenho marido. Ele disse: certamente, você tinha 5. Esse é o 6º. E esse que você tem não é seu, é de outra. Jesus, ele precisava apresentar-lhe uma verdade, que ela era pecadora e que ela necessitava beber dessa água. Ela meio que se esquiva, ela meio que muda o rumo da conversa e ela abre a oportunidade para Jesus lhe dizer outra verdade. Ela questiona Jesus: Jesus, eu devo adorar aqui ou devo adorar em Jerusalém? No verso 23, Jesus diz: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura estes adoradores. Chegou o momento em que Deus, ele não está procurando adoração meramente em templos, ele está procurando adoradores fiéis. Ele está procurando pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Isso é um convite a mim e a você. Primeiro, a mulher vivia uma vida de pecado antes. Durante seu encontro com Cristo, ele apresenta duas grandes verdades, duas preciosas verdades: que ele tem a água da vida e que Deus quer que adoremos a ele em espírito e em verdade. E agora nós já vamos chegar no final. Depois do testemunho, ou melhor, depois daquela conversa, a mulher abandonou seu cântaro, como eu já lhe falei. Verso 28 fala isso. E aquela mulher sai desesperada pelas ruas da cidade. E diz o que está no verso 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será esse porventura o Cristo? E todos saíram agora ao encontro de Jesus. Nesse intervalo, os discípulos voltaram. Nesse inteirinho, eles chegaram-se a Cristo. Aqueles discípulos veem aquela situação, não dizem nada. E aí Jesus agora ensina mais uma verdade. Ele dá mais um ensinamento aos discípulos. Verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus, ele contempla a plantação de trigo, o campo de trigo, e diz para os discípulos: olhem para cá. Muito didático, Cristo ensinava por parábolas, por comparações, por exemplos. Ele diz: olhem para cá, para esse campo. Vocês dizem que ainda faltam 4 meses para esse campo florescer e podermos ceifar. Eu, porém, vos digo, é hora da ceifa. Mas ele não estava referindo-se meramente ao campo. Ele estava olhando a multidão que se aproximava de onde ele estava. A multidão de pessoas que creram nele através do exemplo daquela mulher. Verso 39 diz que muitos samaritanos creram nele em virtude do testemunho da mulher. Verso 42. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha só que maravilha. Primeiro, aqueles homens acreditaram por causa do testemunho.
Mas depois de receber o testemunho, aqueles homens precisaram provar de Jesus Cristo. A mulher vivia uma vida de pecado. A mulher tem um encontro com Cristo e durante esse encontro ele lhe apresenta duas preciosas verdades. E a partir desse momento ela não consegue, porque dentro dela começa a jorrar uma água viva, uma água que leva eu e você à eternidade. A água da salvação que nós só temos como beber em Cristo, a verdadeira fonte. E aquela mulher sai desesperadamente, ela sai veloz para falar o que ela havia acabado de viver. Aqueles homens impactados por esse testemunho vão até Jesus. E eu queria destacar aqui a transformação dessa mulher. Essa mulher que vivia em pecado, ela representa eu e você. Independente do pecado que nós temos, nós somos pecadores. A diferença é que o pecado dessa mulher era um pecado público. A diferença era que se fosse hoje, o pecado dela estava nas redes sociais. Talvez no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, ou até mesmo um vídeo no YouTube. A mulher adúltera. Mas o meu e o seu pecado não. O meu e o seu pecado são pecados escondidos ou então socialmente aceitos. O fato é que nós não somos diferentes daquela mulher. Nós não somos diferentes daquela que se encontrou com Cristo. E como ela, nós precisamos também nos encontrarmos com Cristo. Nós precisamos também ter um encontro verdadeiro com Ele. E deixa eu dizer uma coisa para você. Independente do seu pecado, independente do que ocorreu de hoje para trás, Deus é fiel. E a fidelidade dele, como o Marcílio acabou de falar, a fidelidade dele não depende da sua fidelidade, da minha fidelidade. Ele é fiel por essência e ponto. Aqueles homens acreditaram pelo testemunho daquela pecadora. Uma pecadora que teve a sua vida transformada. Eu não sei se ela abandonou o pecado logo em seguida, se ela abandonou o marido da outra, eu não sei. Eu sei que naquele momento ela teve a sua vida impactada. E com certeza, muitas coisas mudaram na vida dela e de toda aquela cidade. Meu convite a você hoje é para que você se encontre com Cristo. É para que eu e você tenhamos um encontro verdadeiro com Ele, sejamos impactados, sejamos transformados e que essa água comece a transbordar dentro da nossa vida e possamos levar essa água para outras pessoas. Para finalizar, eu quero contar uma história e logo em seguida a Emily vai cantar e eu volto para fazer uma oração com você. Numa cidade havia uma lei que quem fosse condenado por assassinato, quem fosse pego por ter assassinado alguém, deveria passar por julgamento. E esse julgamento, geralmente, ele terminava em morte, pena de morte. Então, se você matou, você teria sua vida tirada. Geralmente terminava assim. E aí um jovem, ele foi pego por isso. Ele havia assassinado de forma brutal, de forma cruel. E ele foi preso, foi levado a julgamento. E no julgamento, como os outros, ele foi condenado à pena de morte. E aquele jovem apelou. Aquele jovem pediu uma segunda chance. Aquele jovem pediu misericórdia. E aí ele começou a aparentar que estava arrependido, que não iria mais ser aquela pessoa malvada, que aquilo havia sido um acidente de percurso. Ele começou a tentar transparecer que havia se arrependido. Então, deram a oportunidade a ele. Disse, muito bem, o único que tem o poder de acabar com essa sentença é o nosso prefeito. E aí,
O prefeito foi informado. O prefeito disse: tudo bem, eu vou. Agora, vocês não vão dizer a ele que sou eu que estou visitando ele. Tudo bem? Combinado. Fechou. O prefeito chegou naquela cadeia, naquela penitenciária, não se identificou, disse para os guardas que não dissessem quem era, apenas disse que tinha uma visita para aquele jovem alguns dias antes da sua morte. E aí, quando o jovem vai entrando na sala, ele vê um homem alto, muito bem arrumado, de terno, gravata, com uma grande Bíblia embaixo do braço. Quando ele entra na sala, ele simplesmente fica revoltado. Diz: o que é que eu quero com você? Nesse livro não tem nada para mim, não tem nada que possa me livrar. Esse livro simplesmente é um livro como outro qualquer. E começou a gritar, a esbravejar, até que chegou um ponto de dizer para o guarda: me leve daqui que eu não quero conversar com esse homem. E aquele homem disse: me escute. Não, eu não quero. Me escute. Não, eu não quero. Me escute. Não, eu não quero. E o guarda tirou aquele homem da sala. E o prefeito pegou a sua Bíblia, chamou o guarda e disse: olha, tirou de dentro da sua Bíblia uma carta. Era a carta de perdão. Aquele homem havia desperdiçado a única chance que ele havia de ser perdoado. A única. O convite de Deus para mim e para você hoje é: aceite o meu perdão. Se arrependa, aceite o meu perdão. Não importa o que você fez, não importa. Aceite o meu perdão. Não porque você merece, não porque você é bom, não porque você é digno, mas porque eu sou fiel. Aceite o perdão de Deus. Não espere concluir os planos que você traçou para ir até a presença de Jesus. Não espere que a sua agenda esteja toda cumprida para cumprir a agenda de Jesus. Emily vai cantar um louvor especial agora. E logo em seguida eu volto e eu quero fazer uma oração com você. Preciso ser puro, pois há quem crê em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares, que nada no mundo desvia. Preciso ser forte, pois muito é o que enfrentar. Buscar-te joelhos, poder para andar. São tantos pesares e o mal a odiar, que nada no mundo desvia o meu olhar. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras, ali estarão. E ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo, e saibam que vivos meus dias
e saiba que os meus dias inteiros são para ti. Foi isso que a mulher disse em sua atitude ao sair e anunciar aquilo que ela havia vivido. Ellen White, no livro O Desejado de Todas as Nações, ou O Libertador, que é a versão atualizada, ela diz o seguinte na página 108, no capítulo 19, o capítulo que ela fala sobre esse encontro entre Jesus e a mulher samaritana. No finalzinho do capítulo ela diz assim: aquele que bebe da água viva se torna uma fonte de vida. A graça de Cristo no coração é como uma fonte no meio do deserto, revigorando a todos e deixando ansiosos por beber a água da vida os que estão prestes a perecer. Se você beber dessa água, se eu beber dessa água, nós nos tornaremos, por extensão, uma fonte que jorra água para a vida. Feche seus olhos. Bondoso Deus, estamos gratos por tua misericórdia, por teu amor, por teu cuidado. Estamos gratos porque o Senhor não precisa de nós, mas mesmo assim nos ama. Senhor, queremos deixar a nossa vida de pecado no passado, no antes. Queremos nos encontrar agora contigo. E queremos que o nosso depois seja um depois onde levamos por extensão a água da vida. Levamos por extensão essa salvação que o Senhor nos proporciona. Deus, transforma-nos a cada dia. Dá-nos a certeza da salvação e que possamos ser como uma fonte no meio do deserto para dar a beber àqueles que estão sedentos. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça que amanhã, às 19 horas, estaremos aqui novamente no canal, compartilhando mais uma mensagem de esperança. Fiquem com Deus. Um bom sábado a todos.